O medo é um sentimento que está em toda parte no Brasil. E o medo de ser idiota é somente um tipo comum de medo. É um medo sintomático, como ele nos diz algo, e é um medo que está muito presente na política. Ele vai junto com a raiva. Essa ideia de raiva é talvez acessória, é só uma nota, mas ela é importante, sobretudo para explicar e para entender como é que Bolsonaro chegou ao poder. E o medo de ser idiota é um medo intelectual, ele não é um medo corpóreo. Você, sei lá, ouve um estrondo, sente um estrondo, de repente você sente no corpo esse medo, assim, é uma coisa direta, né? O medo intelectual ele é simbólico, então ele tem elementos simbólicos que fazem essa mediação. Então ele está muito mais ligado à ideia de rebaixamento, de inferiorização, expectativa de rebaixamento, de, de, de inferiorização, de apequenamento. Isso é um pouco o espectro dos elementos que mobilizam, que despertam, que o despertam. Então, no final das contas, o medo de ser idiota é um pouco medo de que a autoridade, né, profira a sentença de que você não tem capacidade para conhecer, entender e criar. Ou seja, é um medo que está ali envolto. O aspecto central dele é a ideia de inteligência. É uma certa dimensão epistêmica, na medida em que está relativa ao conhecimento, a possibilidade de entender e conhecer, mas ela também é ética na medida em que ela está ligada a uma boa avaliação sobre a capacidade das outras pessoas, né? No final das contas, essa é a questão central. Será que nós fazemos uma avaliação justa do que a outra pessoa pode conhecer, de suas capacidades e tudo mais? O fantasma está aí. E é assim que o medo vira um mercado, né? Que dá lugar ao mercado, que constitui-se o mercado. Qual é o produto desse mercado? O que é que se oferece nele? É um antídoto, uma espécie de vacina. Uma vacina contra o quê? Vacina contra você ser um idiota. Então vamos vender o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E aqui dois pontos se encontram, dois pontos importantes. O primeiro é essa intimidação, esse sentimento, essa atmosfera que se cria, onde as pessoas sentem que são idiotas, ou que podem ser avaliadas como idiotas. E depois a deslegitimidade da autoridade, né? Porque, no final das contas, quem é que determina o mínimo que se precisa saber para ser idiota? Não é uma autoridade. É uma anti-autoridade, no final das contas, né? Ou seja, se a gente... Como nós que demos importância ao Olavo de Carvalho, o mundo, ninguém sabe que merda esse cara é. Mas se a gente pudesse fazer uma extensão, a gente diria que Olavo de Carvalho é o papa do negacionismo. Então, ele é uma figura central, assim. Ele não é uma autoridade, ele é a anti-autoridade. Ela é aquela autoridade que foi elegida em paralelo à autoridade para legitimar, para fazer um circo, né? No final das contas, é isso que você acaba fazendo. Você deslegitima o conhecimento científico e constitui paralelamente os seus próprios mecanismos de legitimidade. Nesse sentido, o Olavo de Carvalho é o papa do negacionismo no Brasil, né? Não é um papa porque ninguém sabe que merda esse cara, mas tipo, no mundo, no Brasil ele é o sacerdote, o arcebispo, sei lá que porra. A ambiguidade da ideia de autoridade é importante aqui, ou seja, talvez a gente pudesse pensar, não, então vamos distinguir, vamos dizer quem é nessa autoridade aí para não colocar tudo no mesmo bolo. Mas é importante que esteja tudo no mesmo bolo para entender um pouco a medida da crítica à autoridade, de uma crítica não no sentido de articular e tudo mais, mas de uma expressão da crítica pela qual, sei lá, o próprio terraplanismo, o bolsonarismo, todas essas ideias circulam. Ou seja, o fato de esteja mesclado e indistinguido autoridades epistêmicas relativas a professores, autoridades, pesquisadores, cientistas, pessoas que produzem conhecimento, e autoridades políticas, autoridades judiciárias, toda essa galera está tudo junto, está tudo junto. Eles não têm legitimidade. Então, o fato de que essa autoridade indistinguidamente seja alvo de uma crítica, ou pelo menos de uma hostilidade, é alguma coisa importante para explicar não só o bolsonarismo, mas o terraplanismo, todas essas ideias. Então, tipo, não é por acaso que as duas coisas vão juntas, que elas vão paralelamente. A ascensão de um poder político que parece
exigir uma anti-autoridade, uma coisa paralela que dá legitimidade, e a deslegitimidade da ciência, a deslegitimidade das instituições. E a questão que se coloca, pelo menos para mim, uma das razões pelas quais eu faço o vídeo é, tipo, será que essa outra galera, será que esse povo que se coloca do outro lado do outro lado no sentido de em outra posição política de Olavo de Carvalho, por exemplo, será que essa outra galera realmente se incomoda? Será que eles são sensíveis a essa intimidação, a esse medo, sabe? Tipo, esse medo que as pessoas sentem de ser avaliadas injustamente sobre o ponto de vista intelectual e epistêmico, elas não podem conhecer e tudo mais? Será que as pessoas, de fato, se esforçam para dissolver esse clima e criar criar dentro da sociedade brasileira um outro clima onde as pessoas de fato se sintam valorizadas ou possam chegar a ter uma outra perspectiva? Será que essa galera de fato se coloca como um antípoda ao Olavo de Carvalho? As autoridades de dentro e de fora, ou seja, as autoridades e as anti-autoridades, elas estão igualmente preocupadas com o poder. Essa é a questão. Elas estão preocupadas em vender seus livros, elas estão preocupadas em manter seu poder, elas estão preocupadas em performar a autoridade, que verbo horrível, mas ele conta algo importante, né? Ou seja, o lugar da pragmática, o lugar desse desempenho público da ação. Então, elas estão preocupadas em performar a sua autoridade. Elas não estão preocupadas com o sentimento comum das pessoas de estarem ameaçadas pela presença de uma autoridade que elas não compreendem, que elas não respeitam, exatamente porque essa autoridade não lhes explica nada e não diz respeito a elas em nada, sabe? Então, esse é o curioso, ou seja, você tem um medo de ser idiota comum no Brasil, e você não tem ninguém reagindo a isso, nem o sujeito que criou, nem a face oposta dele, que deveria ser alguém que deveriam ser pessoas que reagiriam a isso, que identificam isso, que reagiriam no sentido de ter uma atitude diferente em relação a isso. Não acontece, está todo mundo indiferente a esse cenário no qual as pessoas se preocupam em serem idiotas, sabe? Por toda a circunstância histórica do Brasil. Enfim, isso acho que não cabe nem falar. Mas o fato é que ele existe, e o fato de que ele existe é exatamente o livro do guru do bolsonarismo, né? O livro que capta isso, que fala, olha, aí tem alguma coisa, tem aí um lugar para eu ganhar dinheiro. E por isso que me surpreendeu a reação da comunidade filosófica no Brasil ao Olavo de Carvalho, né? Essa comunidade nunca aceitou ele como interlocutor e, sabe, sei lá, acho que em certa medida até é compreensível isso. E eu esperava uma reação deles, mas não esperava que fosse uma coisa, simplesmente uma disputa de autoridade. Uma disputa que primeiro, tentasse marcar claramente isso, que, não, eu sou autoridade, você não é, e depois que não fizesse nenhum tipo de concessão às pessoas que estavam buscando ele como resposta àquele sentimento que ele identificou no livro, sabe? Quer dizer, você não faz nenhuma concessão à inteligência dessas pessoas, é como se você não entendesse qual é o lugar do livro dentro desse mapa todo, e não entendesse que as pessoas estão preocupadas em constituir uma legitimidade, já que elas não se sentem próximas da ciência, e não veem na ciência a legitimidade que elas esperam ter, sabe? Essa falta é alguma coisa bastante preocupante. Não há como dissipar esse medo de ser idiota, essa intimidação que as pessoas sentem, intimidação epistêmica, né, de serem avaliadas assim ou assado, independente do que elas são, do que elas passaram, de sua história, sem criar uma atmosfera onde as pessoas se sintam à vontade para manifestar para manifestar sua inteligência, sabe? De forma espontânea mesmo. Você precisa criar esse ambiente, criar esse lugar para que as pessoas, para que a inteligência se expresse na sua pluralidade, ou seja, ela se expresse a parte dos quadros, das normas pelas quais a gente mede e avalia a inteligência, sabe? É preciso compreender que existe esse lado de fora, do contrário, de fato, o sentimento prevalece. E sabe quem sabia que esse respeito à inteligência dos outros é um elemento fundamental para dissipar esse medo, para criar
essa atmosfera, que eu acho, para mim, parece importante, o manipulador Paulo Freire. Porque a extrema-direita ela apresenta Paulo Freire como se ele fosse um manipulador, sabe? Um doutrinador, essa é a palavra, né? Doutrinador. E Olavo de Carvalho e outras sumidades intelectuais, como, sei lá, Brilhante e Ustra, eles são apresentados como pessoas que resgatam as outras, veja, pessoas que resgatam as outras desse ambiente de manipulação e doutrinamento. Ou seja, pessoas que apostam na inteligência dos outros. Olha a loucura. Grande parte do teatro e da encenação da extrema-direita está em jogar com essa ideia de manipulação. Eles são os defensores da autonomia das pessoas, da pluralidade das pessoas, da inteligência das pessoas. Eles são os defensores de tudo isso e a esquerda é quem tenta manipular, quem tenta convencer, quem tenta levar as pessoas como se elas fossem gado, como se elas fossem massa de manobra. A extrema-direita é a libertadora. Esse é o papel deles. É assim que eles se apresentam. Esse é o jogo no qual eles se encenam o seu lugar. Não, eu sou liberto. Olavo de Carvalho, você imagina isso? Ou seja, uma pessoa como Olavo de Carvalho, é ela a libertadora, ela acredita na sua inteligência. Por isso, conversando com um amigo no ano passado, eu disse para ele assim, eu acho que esses caras não são nossos inimigos, sabe? Tipo, eles são sintomas. Eles dizem alguma coisa que é importante que a gente note, mas eles não são nossos inimigos. Porque os nossos inimigos a gente tem que respeitar. Eles merecem nosso respeito. E eu acho fundamental que a gente saiba escolher quem são os nossos inimigos, sabe? E isso me faz lembrar uma frase de Nietzsche que eu acho extremamente importante para a gente tentar encontrar uma saída, não, sei lá, dar uma saída, mas tentar encontrar uma saída. Que ele dizia o seguinte: nós só podemos destruir como criadores. Criar essa atmosfera é muito mais difícil do que simplesmente teorizar sobre ela, falar sobre condições de possibilidades, o que é que dá lugar a esse tipo de coisa. E realmente muito difícil. No meio disso tudo que a gente está passando, é muito difícil criar isso. Mas eu acho que já há, no Brasil, hoje, algumas coisas, alguns elementos que fazem com que a gente, não sei se dá para dizer seja otimista, mas que a gente vislumbre a possibilidade de criar essa atmosfera, esse contexto onde essa intimidação e esse medo se dissipem, sabe? Eu gosto especialmente do Antônio Simas. Eu acho que ele é um anti-Olavo de Carvalho, ele tem isso naturalmente. Ele, quer dizer, ele não está numa posição de que está disputando a autoridade, sabe? Nesse sentido, ele está completamente diferente desse espectro que eu apresentei, Olavo de Carvalho e seus opositores. Ele não é alguém que está se colocando, não, eu sou a verdadeira autoridade, escutem a mim. Ao contrário, ele é um sujeito que tem uma formação intelectual que é bastante evidente, assim, ou seja, a solidez da sua formação intelectual como historiador, mas ele não está nesse papel, ele não está nesse jogo, porque ele não está disputando o poder. Então ele é alguém que é capaz de dar legitimidade a todos os saberes que ele mobiliza na sua discussão. Ele está, sabe, tipo, no final das contas é isso, ele está de salto baixo, ele está lá junto com o povo, no final das contas. E essa posição dele não é nem sequer teórica, como eu estou fazendo aqui, de colocar, não, veja, a posição dele é essa. Isso é espontâneo nele, isso é o lugar do seu pensamento, então isso vai natural nele. Isso é muito legal, muito, muito bonito. Então é isso, na verdade, tipo, o vídeo não era para dar uma resposta a nada, simplesmente para sublinhar esse aspecto, né? Diante desse mal-estar, dessa intimidação, desse medo, no final das contas, que leva as pessoas a buscarem respostas prontas, antídotos, vacinas, meios de evitar tudo isso, é melhor estar do lado das pessoas que acreditam na inteligência dos outros, sabe? No Brasil, a gente precisa disso, né? E não há outra forma de dissipar esse medo e essa intimidação, se não acreditando na inteligência das pessoas, julgando as pessoas com justiça, ao invés de simplesmente estar apegado dogmaticamente a esquemas, atributos, diplomas. O Brasil é muito mais do que isso. E passar essa seguinte fase, que parece urgente para a gente passar, exige que a gente tenha essa atitude diferente e que a gente possa dar uma resposta ao medo de ser idiota de uma outra forma.